E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Inglês Acadêmico do Vida de Pós-Graduando e hoje é o 8º episódio e eu vou dar para vocês a dica de número 7. A dica de hoje é sobre como escrever um e-mail utilizando o inglês acadêmico e seja ele inglês formal ou informal. Então vamos começar pela primeira parte do nosso e-mail, que é lá onde está escrito subject, que é o tópico, que é o assunto do nosso e-mail. Então ali, antes de você começar a escrever de fato seu e-mail, já escreve o assunto que você vai falar naquele e-mail para você não esquecer. Então, para evitar que isso aconteça, já vai lá, escreve o subject do seu e-mail e assim você já fica garantido para não correr o risco de mandar o seu e-mail sem ter um assunto. Depois que você fez isso, você deve colocar lá em cima, na primeira parte do seu e-mail, a saudação, que a gente usa no inglês formal, o dear. E depois a gente faz a titulação dessa pessoa. Se não tem nenhuma titulação, a gente utiliza o próprio nome da pessoa. Lembrando que mais no exterior, a gente utiliza muito o sobrenome das pessoas. Então eu indico você está escrevendo um e-mail mais formal, utilize o sobrenome. Então, Dear Maciel Rabelo, por exemplo. Assim fica bem profissional o seu e-mail. E se você está escrevendo esse e-mail para uma universidade, para alguém que esteja envolvido na universidade, é importante que você confira se essa pessoa ela é professora ou não e qual que é a titularidade dela. Se ela é professora, então escreve Dear Professor, Doctor e o sobrenome da pessoa. E se ela não é professora, escreve Dear Doctor e o sobrenome da pessoa. Ah, Lucas, e quando não é o inglês formal, como que a gente faz? A gente utiliza o hi, hello e o nome da pessoa. A gente já nem utiliza mais o sobrenome, a gente utiliza mesmo o nome dela. Isso é bem informal, então você precisa ter uma certa intimidade com a pessoa para utilizar o hi e o hello. Eu, com meus orientadores, eu utilizo o hi e o hello. Mas quando eu preciso mandar um e-mail para todos os orientadores, um assunto mais sério, agendando uma reunião, alguma coisa parecida, eu utilizo Dear. E quando eu tenho várias pessoas anexadas a esse e-mail, eu falo Dear All. Então já estão todos inclusos na minha saudação. E outro caso é quando a gente não sabe para quem endereçar o nosso e-mail. A gente manda para um serviço, a gente manda para um departamento, então a gente não tem o nome de uma pessoa específica para enviar o e-mail. Então o que a gente escreve? Tem um título, uma saudação que é bem clássica e bem formal, que você pode utilizar nos seus e-mails, que é o To Whom It May Concern. Essa saudação ela é bem formal, muito utilizada, então sempre que você não souber o nome da pessoa a quem endereçar o seu e-mail, utilize essa expressão, To Whom It May Concern. Isso significa a pessoa a quem possa interessar. Você vai com certeza alcançar essa pessoa. Depois de ter feito as saudações, você começa de fato o seu e-mail. Se é um e-mail mais formal, eu não começo muito com How are you ou How are you doing. Isso eu faço mais quando o e-mail ele é menos formal ou ele é de fato bem informal. Quando é um e-mail mais formal, eu começo me apresentando, se for necessário, de onde eu vim, qual é o meu nome, qual que é a minha formação, mas cuidado que não é para você fazer um resumo do seu currículo ali, seja bem objetivo naquilo que você está escrevendo, e depois, logo em seguida, você já começa a falar o assunto do seu e-mail. E como que você pode fazer isso? Você pode utilizar uma expressão como, por exemplo, I am writing to... e daí você escreve o motivo pelo qual você está escrevendo para aquela pessoa. Então assim você já faz a introdução do tópico, do assunto do seu e-mail. E uma dica, se o seu inglês não está no nível tão avançado, evita de escrever muito, seja bem objetivo, bem claro, assim você evita de cometer erros. É muito importante que o e-mail que você esteja mandando para um orientador, para um possível orientador, é que esse e-mail não tenha muitos erros gramaticais. Outra coisa importante de lembrar, se for uma resposta a um determinado e-mail, que você já tenha enviado alguma coisa antes, é importante que você comece falando Thank you for your reply, por exemplo. Assim você já agradece a resposta da pessoa. E lembrando que nesse corpo do seu e-mail você pode utilizar todas aquelas dicas de inglês formal que eu já dei para vocês anteriormente. Se você não assistiu, assiste os outros vídeos porque tem bastante dica legal, como por exemplo, evitar abreviações e escrever frases mais curtas. Isso deixa o seu texto bem mais interessante. Então, na hora que chega no final do seu e-mail, você precisa escrever algumas frases para mostrar que você está concluindo o seu e-mail, como por exemplo, If you have any question, please let me know. Então, se você tiver alguma pergunta, por favor, me deixe saber. Ou você pode excluir o please, eu particularmente gosto bastante de utilizar o please, mas você pode escrever If you have any question,
let me know. Outra opção de você concluir também o assunto é você escrever I look forward to hear from you. E depois disso, na hora que você vai fazer aquela parte final mesmo do e-mail, se você for fazer de forma formal, é importante que você termine com kind regards, regards, sincerely. São opções bem interessantes que você pode escrever para concluir o seu e-mail. E se for um e-mail mais informal, você pode utilizar, por exemplo, I wish all the best, cheers, é bem informal, então você tem que usar isso com bastante gente que você tenha intimidade, mas também são outras opções. Bom, pessoal, essas são as dicas para você escrever um e-mail utilizando o inglês acadêmico. Como eu falei, vocês podem utilizar as dicas que eu já dei nos vídeos anteriores e utilizar mais essas dicas que eu dei hoje. E com certeza você vai ter um e-mail bem bacana, bem estruturado e pronto para enviar para o exterior. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês já sabem, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu curtir aqui, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal do Vídeo de Pós-Graduando, porque até o final do mês de setembro vai acontecer o inglês acadêmico aqui no Vídeo de Pós-Graduando. Então todas as segundas, quartas e sextas-feiras tem um vídeo sobre inglês acadêmico. Tá certo? Então é isso. A gente se vê na sexta-feira com mais uma dica aqui do inglês acadêmico. Tchau!